que alguns questionam o uso da expressão "os crentes têm duas naturezas"? Às vezes, definir termos ajuda a resolver diferenças. A questão é o que constitui uma natureza. Se aceitarmos que uma natureza são as características e qualidades essenciais de uma pessoa ou coisa, podemos sugerir 3 objeções possíveis. Uma primeira objeção é que esta expressão não é bíblica. Alguns apontam que nos tornamos participantes da natureza divina, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Isso não pode significar que fomos feitos para compartilhar as características essenciais da divindade, porque essas características são intransferíveis, ou seja, elas são somente de Deus. Se isso se refere a uma nova natureza, dificilmente teríamos esperado a palavra que temos no versículo aí, participantes. É mais provável que Pedro afirmasse que nós a recebemos ou que Deus a concedeu, uma vez que natureza parece implicar algo que agora se tornou congênita de um crente. O significado sugerido é que, como possuidores de uma nova vida, vida eterna, compartilhamos a qualidade de vida possuída por Deus. Uma segunda objeção é que é difícil definir qualquer entidade ou natureza transmitida na salvação e que nos foi concedida na salvação é um novo princípio e poder. Fomos vivificados espiritualmente e recebemos a vida eterna. Nosso espírito ou mente vivificado agora tem um relacionamento com Deus e se deleita na justiça. Leia Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Por causa desse relacionamento, uma nova lei ou princípio está agora ativo no crente. Além disso, o Espírito de Deus agora reside em nós. Ele capacita o crente a viver em retidão. Esta é uma provisão mais íntima e eficaz do que os crentes do Antigo Testamento desfrutavam, mas eles viviam em retidão como resultado de terem sido vivificados espiritualmente. Nossas mentes sempre foram capazes de fazer escolhas morais, mas quando vivificados espiritualmente, na hora da salvação, nossas mentes funcionam adequadamente respondendo a Deus e a justiça de Deus. Em terceiro lugar, uma terceira objeção é que as características e qualidades essenciais de uma pessoa definem essa pessoa. É um crente, então, definido por nosso velho homem, como temos em Romanos capítulo 6, versículo 6, sua antiga posição em Adão, ou pelo novo homem, como temos em Colossenses capítulo 3, versículo 10, sua nova posição em Cristo. As características essenciais de um crente em Cristo são justiça e verdadeira santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Todo crente é uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E isso define suas características. Muitos professores e comentaristas hábeis referem-se às duas naturezas do crente. Eu vou colocar isso de outra forma. Muitos professores e comentaristas hábeis referem-se às duas naturezas do crente. Então, é melhor não fazer uma cruzada sobre este ponto. Quem é o único mediador entre Deus e o homem? A Bíblia responde: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Este texto do Evangelho de ouro provavelmente foi escrito pela primeira vez em grego, usando um alfabeto muito parecido com o nosso. Os gregos não foram os primeiros, mas foram uma das muitas pessoas que ensinaram e acreditaram no politeísmo, ou seja, uma multiplicidade de deuses. Eles acreditavam
nos deuses da guerra, da paz, do amor, da fertilidade, etc. Tantos outros deuses. Portanto, não é surpresa para nós que foi para os gregos, os atenienses, na colina de Marte, que o apóstolo Paulo apresentou o seu discurso eloquente sobre o Deus desconhecido. Atos capítulo 17, você pode ler toda a história. Tragicamente, depois de quase 2000 anos de testemunho cristão, Deus ainda é o Deus desconhecido para muitas pessoas. É de vital importância que entendamos que há apenas um Deus que está acima de todos e a quem todos devemos prestar contas. Deus não é um Deus de terror e vingança como muitos dos deuses gregos pensavam ser. As pessoas daquela época se esforçavam continuamente para apaziguar a ira e extinguir a ira de seus deuses aparentemente implacáveis. O Deus vivo e santo e justo, o nosso Deus, o único Deus vivo, ele é santo e justo, mas também é misericordioso, amoroso e gracioso, não desejando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. Esse único Deus verdadeiro designou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o único que pode agir com justiça como mediador entre Deus e nós. Isto era necessário porque nascemos com uma natureza pecaminosa. Necessitamos de reconciliação com Deus. A oferta de um mediador não sugere que Deus esteja prestes a negociar sua posição, também nem está disposto a fazer compromisso com nossa posição pecaminosa, que é contrária à sua pessoa intrinsecamente santa. O que Deus providenciou para nós em Cristo é uma pessoa única que pode satisfazer perfeitamente ambas as partes, Deus e o homem. Deus está satisfeito em Cristo porque o Senhor Jesus não tem pecado. Ele tem as qualificações perfeitas para nos representar diante de Deus. Nós, como humanidade, podemos estar igualmente satisfeitos em Cristo porque Ele é e sempre foi Deus. Ele pode representar Deus perfeitamente para nós. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem a capacidade de remover nossa sentença. Seu sangue, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Sabemos que um Deus santo exigia pagamento pelos pecados e que não podíamos nos redimir. O Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo em sacrifício pelo pecado, sofrendo o justo pelos injustos para nos levar a Deus. Somente isto poderia nos trazer a paz com um Deus verdadeiro. A reconciliação e a paz com Deus estão disponíveis para você hoje por meio do poderoso resgate pago pelo Salvador no Calvário. Hoje, se você confiar nele, você terá, pela primeira vez em sua vida, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma isto. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 18. E essas palavras saíram da boca do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É um presente de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Portanto,
Você que me ouve, se você quer ser salvo, uma salvação que lhe dá segurança, que tenha valor, que veio de Deus, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Esse crer é receber Ele como seu Salvador, excluindo tudo e todos, inclusive você, apoiando-se unicamente nele, porque a Bíblia afirma: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O que você precisa mais? Nada mais é necessário. Não é ele e sua mãe. Não é ele e a oração do padre, do pastor, do missionário. Não é ele você levantar a mão na igreja. Não é ele você ser batizado. Ainda que o batismo é importante para um crente. Mas para a salvação, a Bíblia diz unicamente: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro